Nos comentários, algumas pessoas pediram para eu falar de meu perfil psicológico. Falaram mais ou menos, comentaram mais ou menos assim: Adriano, fale de seu perfil psicológico, qual é seu perfil psicológico? Há pouco tempo fiz um vídeo sobre a minha história com o transtorno obsessivo compulsivo, estou colocando no cartão. E é importante também ressaltar que a resolução daquele transtorno obsessivo compulsivo, do meu sofrimento, do que eu vinha vivendo naquele contexto, também tem uma relação com processos de habituação. Eu passei também a me habituar a alguns objetos em relação aos quais eu tinha ansiedade, tinha medo. A exposição gradativa a esses objetos fez com que eu fosse me dessensibilizando às suas propriedades aversivas. Contudo, nesse vídeo aqui quero tratar dessa questão do perfil psicológico, se é que podemos colocar nesses termos, em termos de perfil psicológico. Também tem uma história psicológica, uma história de meus estados psicológicos, de minhas vivências psicológicas ou mesmo dos transtornos mentais que podem em algum momento ter me acometido ou de alguns transtornos dos quais eu possa ter me aproximado durante a minha história de vida. Percebo que por volta dos 13 anos de idade, como já mencionei, tive alguns sintomas que eram muito próximos de transtorno obsessivo compulsivo, alguns sintomas fóbicos, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão também, uma tristeza muito profunda, uma tristeza ansiosa, uma tristeza com muita angústia. Não é aquela tristeza que simplesmente abate o sujeito e faz com que ele perca a vitalidade e deixe de fazer uma série de atividades do seu dia a dia. Era uma tristeza com angústia, era uma tristeza sofrida, era uma tristeza que implicava em um certo desespero. Porque existe também depressão mais focada na diminuição das atividades, na abulia, na diminuição da disposição para as atividades rotineiras que a pessoa anteriormente tinha. Então, uma diminuição mais sistemática aí da disposição, da energia, para poder realizar o que geralmente realizava em sua vida. Depois, no primeiro e no segundo ano de graduação, me percebi com sintomas um pouco parecidos, sintomas que implicavam uma certa ansiedade, em querer realizar alguns desejos de forma um pouco mais rápida, em estar um pouco mais desesperado para poder experienciar, ter algumas experiências de vida que não tinha tido antes. Então acho que tive alguns sintomas mais de ansiedade, porém a partir do terceiro ano de faculdade creio que houve uma mudança um pouco drástica em comparado a essa primeira sintomatologia que tive no primeiro e no segundo ano. A partir do terceiro ano de faculdade passei a adotar comportamentos que eu não tinha. Os comportamentos que comecei a adotar então eram comportamentos até mesmo reativos aos anteriores. De certo modo eu estava reagindo e tentando operar mudanças na minha vida, estava tentando me comportar de um modo diferente para obter resultados diferentes, para ter uma relação diferente com o mundo. Algumas interações propiciaram isso, psicoterapia também durante a época. Comecei a ter comportamentos muito diferentes, comportamentos que eram mais assertivos no sentido tradicional, eram mais sincericidas, não eram nem sinceros. Passei a ser uma pessoa mais sincera, passei a acreditar que eu deveria ter mais autenticidade, passei a acreditar que eu deveria ter mais espontaneidade, então passei a agir de maneira que as pessoas classificam como uma maneira mais espontânea e até mesmo engraçada. Passei a conhecer um lado mais engraçado meu. E aí se abriram portas para outros tipos de sintomatologia, sintomatologias que eram um pouco até diferentes, mas dentro de um mesmo espectro. Dentro de um espectro clássico, psicanalítico, neurótico, eu migrei de uma sintomatologia mais neurótica obsessiva para uma sintomatologia mais neurótica histérica. E aí então uma sintomatologia mais histérica está mais relacionada a comportamentos de expressividade, que tem maior expressividade, que tem maior conflito na relação com o outro, que tem uma transparência maior. Eu não vou dizer que é sempre uma transparência maior no sentido em que quem está mais estericizado se mostra sempre de maneira mais espontânea ou autêntica. Não exatamente isso, mas pelo menos no meu caso havia uma transparência maior no contato com o outro, porque havia mais expressividade. Então aí a dinâmica de interação passa a ser muito diferente. Se anteriormente uma sintomatologia mais obsessiva
A dinâmica é uma dinâmica de encontrar o tempo todo ponto de paz, ponto de um contato mais ponderado, controlado e medido com o outro. Numa sintomatologia mais histérica, isso já se descontrola. Há um descontrole maior, há uma prevalência maior das emoções e aí, no caso, alguns classificariam até como uma prevalência de espontaneidade e até mesmo de autenticidade, não que isso necessariamente se imponha. A partir do terceiro ano de faculdade eu me percebi mais assim, me percebi como alguém que podia explodir, que podia perder a cabeça, que podia entrar em conflito com o outro, alguém que se permitia mais isso. Eu sentia que também o contexto todo permitia mais isso, o contexto universitário, das pessoas com as quais eu estava lidando. Até mesmo há poucos dias escrevi no Facebook de que naquela época nós tínhamos uma liberdade muito grande para loucura, para ficar muito doido. E esse ficar muito doido eu acho que tem uma relação com esse processo de esterilização, que é um processo até muito importante, necessário em muitos contextos de psicoterapia, porque num processo psicoterápico é importante que a pessoa fale sem pensar, fale logo o que lhe vem à mente sem pensar. A associação livre, primeiro estruturada ou talvez proposta por Freud, ela é importante. Aquela história, por exemplo, de pensar duas vezes antes de falar, seria o contrário, seria falar duas vezes antes de pensar. Então, a própria influência teórica também disso, conforme você vai aprendendo esses conceitos, o próprio estar em psicoterapia, fazer psicoterapia, se sentir assim em psicoterapia, se sentir mais livre, em psicoterapia, no caso, na época, psicoterapia mais de orientação psicanalítica, o fato de se deitar num divã e estando em um divã, tentar a associação livre, entrar em contato também com o campo das artes. Entrei em contato, fiz oficina de teatro, oficina de poesia. Então eu estava me abrindo ao universo das artes, a esse universo onde a expressividade é maior, onde o romantismo tem um peso muito grande, o movimento romântico e aquele movimento de valorização das emoções, valorização das sensações, das experiências corporais, a valorização da inteligência do corpo. O movimento romântico traz à tona uma espécie de dualidade entre razão e sensibilidade e costuma enfatizar e valorizar muito a sensibilidade, os estados alterados de consciência, os estados marginais, os contextos marginais. Então há uma valorização da ebriedade, do bêbado, do drogado, de quem de alguma forma está à margem da sociedade, do louco, e de que haveria alguma verdade que adviria disso, de ouvir o coração. Inclusive fiz também um vídeo sobre isso, está no cartão acima. Então meu curso de graduação em psicologia, a partir do terceiro ano, foi muito marcado por isso. E aí, no caso, a predisposição de espírito, como alguns colocam, que seriam as predisposições psicopatológicas, minha predisposição nesse caso estaria mais voltada aí para esterilização. E no caso, a neurose histérica, ela tem uma certa analogia com esquizofrenia, enquanto a neurose obsessiva tem uma analogia maior com a paranoia. Se há algum eixo de analogia entre neuroses e psicoses, o eixo de analogia seria mais ou menos esse. Haveria, no caso, uma tendência maior, por exemplo, em processos psicóticos, de um neurótico histérico migrar para uma esquizofrenia, enquanto um neurótico obsessivo teria mais tendência para a migração para um transtorno delirante, que antigamente era classificado como paranoia. Então eu me via mais com a possibilidade de um enlouquecimento mais esquizofrênico, de um enlouquecimento estericizado, e nesse tipo de enlouquecimento há uma desorganização maior. Você tem um psicótico que muitos dizem mais fácil de compreender, o senso comum classifica esse psicótico como aquele que fala coisa com coisa, aquele que está com um discurso desorganizado, aquele maluco até muito divertido em alguns contextos, onde as pessoas sentem que há uma certa poeticidade no discurso daquela pessoa. É até interessante porque me lembro que uma vez no restaurante universitário, algumas pessoas estavam me procurando, eram estudantes do 5º ano de psicologia, era estudante do 4º ano, e não me encontravam, mas eu estava atrás dessas estudantes,
e elas começaram a comentar: onde está o cara, tal, onde, cadê o louco do quarto ano? Cheguei inclusive a ser chamado assim, a ser classificado assim. Eu simplesmente ria desse tipo de coisa, porque essas pessoas não me conheciam mais detalhadamente, mais especificamente, não tinham intimidade comigo, somente estavam ali utilizando um termo que se referia àquela pessoa que elas observavam muito superficialmente em algumas festas ou alguns contextos em que eu de fato exibia alguns comportamentos um pouco mais bizarros e que tem mais correlação com esquizofrenia do que transtorno delirante, por exemplo, porque quem tem um transtorno delirante tem uma estruturação forte de delírio. O delírio é algo muito bem amarrado e é aquele tipo de loucura que leva multidões à loucura, porque o delírio passa a se estruturar de uma maneira que o outro acaba sendo convencido de que aquilo é a realidade. Então há um esforço muito grande na paranoia, no transtorno delirante, para mostrar que existe uma nova realidade e se provar que existe essa realidade. Então há um esforço intelectual muito grande, há uma maestria intelectual muito grande na estruturação do delírio nesses casos. Porém, quando se fala de esquizofrenia, de alguns processos até artísticos que tentam se pautar por esse tipo de repertório, é mais voltado, no caso da poesia, por exemplo, para um brincar com as palavras. Na verdade, isso é até a essência do fazer poético, mas esse brincar com as palavras e essa hesitação entre som e sentido, e essa perda do sentido, porque você de fato acaba dando mais ênfase no som, na rima, nesses paralelismos, essa ênfase maior no ritmo do que no sentido, essa perda de sentido pode ser compreendida, no caso, enquanto psicopatologia, como a utilização de um repertório mais esquizofrênico, de discurso desorganizado, de invenção de novos termos, de conjunção muito inaudita, muito inédita de alguns termos que não poderiam estar juntos ou estando juntos causam um efeito de sentido. Então, na poesia, muitas vezes, isso é utilizado enquanto repertório, e na minha concepção esse é um repertório um pouco mais psicótico, esquizofrênico, especificamente falando. Então, de certo modo, as estruturas psicopatológicas, elas podem se estender para outras estruturas da vida. Nós podemos perceber essas analogias em outras estruturas da vida, e aí isso de fato é tema para um próximo vídeo, quando eu posso falar da psicopatologia estrutural. No caso, a psicopatologia estrutural, ela vem um pouco tendo como base Freud, que traça alguns fundamentos do que depois veio a se chamar como psicopatologia estrutural. Então, por hoje é isso. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Obrigado por sua audiência e até a próxima.